Capítulo 4. Marcadas por toda a vida. Patrick Christensen é um menino que nasceu de parto por cesariana em Michigan, no ano de 1991. Quando as enfermeiras o levaram para a mãe, ela imediatamente percebeu estar na presença do primeiro filho, falecido de câncer aos 2 anos de idade, em 1979, ou seja, 12 anos antes. A mãe notou imediatamente que a criança exibia 3 defeitos parecidos com os do outro filho quando morreu. O primeiro filho, Kevin, começou a mancar com a idade de 1 ano e meio. Certa feita, caiu e quebrou a perna esquerda. Isso levou a um exame médico que incluiu a biópsia de um nódulo no couro cabeludo acima da orelha direita. Os médicos diagnosticaram câncer já com metástase. Uma radiografia dos ossos revelou diversos pontos anormais. O olho esquerdo do menino estava protuberante e inflamado devido a um tumor. Ele recebeu quimioterapia para uma vasta área central do lado direito do pescoço. Embora a área do pescoço por onde os agentes quimioterápicos entravam no seu corpo ficasse inchada e ligeiramente congestionada várias vezes, ele não teve problemas maiores com o tratamento e acabou recebendo alta. Passou a ser tratado em casa, mas retornou ao hospital 5 meses depois. Àquela altura, parecia cego do olho esquerdo. Estava com febre, tomou antibióticos e foi dispensado. Morreu 2 dias mais tarde, 3 semanas antes de completar 2 anos. Os pais de Kevin se separaram após a sua morte e a mãe voltou a se casar. Deu à luz a uma menina e um menino, antes do nascimento de Patrick. Ao nascer, ele exibia uma marca oblíqua com a aparência de um pequeno corte no lado direito do pescoço, a mesma localização da incisão de Kevin. Um nódulo no couro cabeludo acima da orelha direita, tal qual o tumor biopsiado de Kevin. E uma opacidade no olho esquerdo, diagnosticada como leucoma de córnea, o que lhe diminuía, como a Kevin, a visão daquele olho. Quando começou a andar, viu que mancava da perna esquerda. Com cerca de 4 anos e meio, Patrick começou a contar à mãe coisas que, no entender dela, estavam relacionadas à vida de Kevin. Por algum tempo, falou em querer voltar para sua antiga residência e disse que havia deixado a mãe lá. Explicou que a casa era alaranjada e marrom, conforme era na realidade. Perguntou à mãe se lembrava da cirurgia pela qual ele havia passado. E quando ela lhe disse que não tinha havido nenhuma cirurgia, apontou para a área acima da orelha direita, onde Kevin teve o seu nódulo biopsiado. Patrick disse também que não se lembrava, ele próprio, da cirurgia, porque ele estava dormindo na ocasião. De outra feita, viu uma fotografia de Kevin. Normalmente, as fotos de Kevin não eram mostradas na casa. E disse que se tratava dele. Depois que Patrick começou a fazer essas declarações, a mãe entrou em contato com Carol Bauman, autora de 2 livros sobre crianças que falam de vidas anteriores. Conversaram por telefone diversas vezes, com Carol oferecendo orientação a respeito de como lidar com o problema de vidas passadas que pareciam estar surgindo. Mais tarde, comunicou-nos o fato para que o investigássemos. O Dr. Stevenson e eu visitamos então a família, quando Patrick tinha 5 anos. Uma vez lá, examinamos e fotografamos a marca de nascença no pescoço de Patrick, uma linha curva, escura, de 4 milímetros na parte inferior do lado direito do pescoço, que parecia um corte cicatrizado. O nódulo na cabeça era difícil de ver, mas fácil de palpar, de sorte que documentamos a pequena massa ali existente. Notamos a opacidade no olho esquerdo de Patrick e obtivemos cópias dos exames oftalmológicos a que ele havia se submetido. Nós o vimos andar e logo reparamos que, de fato, mancava um pouco da perna esquerda, embora nenhuma condição médica explicasse o problema. Conseguimos o prontuário médico de Kevin, que documentava a história já descrita,
inclusive as lesões que pareciam corresponder às marcas de nascença subsequentes de Patrick. Levamos o menino à casa onde Kevin tinha vivido com a mãe. Patrick, infelizmente, não pronuncia bem as palavras e, às vezes, é difícil entendê-lo, mas não disse nada que indicasse, em definitivo, que ele reconhecia a casa. Em resumo, Patrick apresentava 3 marcas pouco comuns de nascença, que pareciam corresponder às lesões do seu meio-irmão Kevin. Além disso, mancava desde que começara a andar e também havia mencionado eventos da vida de Kevin ao conversar com a mãe. O caso de Patrick é um dos exemplos de marcas e defeitos de nascença sobre os quais o Dr. Stevenson escreveu em Reencarnação e Biologia, livro no qual ele apresenta diversos casos de crianças que não apenas relataram lembranças de vidas passadas, como também exibiam sinais que evocavam feridas no corpo de personalidades anteriores. São crianças de várias partes do mundo, com diferentes tipos de marcas e defeitos. Embora eu não vá tentar resumir todos os 225 episódios ali narrados, alguns merecem ser revistos mais de perto. O caso de Shanai Chumalaiwong. Shanai Chumalaiwong nasceu na região central da Tailândia em 1967, com 2 marcas de nascença. Uma na parte posterior da cabeça e outra acima do olho esquerdo. A família, num primeiro momento, não achou que aqueles sinais tivessem algum significado. Mas, quando o menino completou 3 anos, começou a falar a respeito de uma vida anterior. Ele afirmou ter sido um professor primário chamado Buakai, que havia sido alvejado e morto a caminho da escola. Forneceu o nome de seus pais, esposa e 2 dos filhos que teve naquela vida, pedindo sempre à avó com quem vivia para que o levasse à antiga casa numa localidade chamada Khao Phraya. Por fim, estando ele ainda com 3 anos, a avó fez-lhe a vontade. Os 2 apanharam um ônibus para uma cidade próxima a Khao Phraya, situada a 20 quilômetros de sua aldeia. Quando saltaram do veículo, Shanai conduziu a avó em direção a uma casa onde, segundo afirmava, moravam os seus pais. A casa pertencia a um casal idoso cujo filho, Buakai Lauanak, fora professor e morrera assassinado 5 anos antes do nascimento de Shanai. A avó do menino, ao que soube, tinha vivido a 4 quilômetros dali. Como possuía uma barraca onde vendia diversos produtos às pessoas das redondezas, tinha conhecido vagamente Buakai e sua esposa. Nunca havia estado na casa deles e não fazia ideia de para onde Shanai a estava conduzindo. Uma vez lá, o menino identificou os pais de Buakai, que se achavam em companhia de vários outros membros da família, como seus pais. Eles ficaram tão impressionados com as suas declarações e marcas de nascença que o convidaram a voltar em breve. Shanai voltou e, na ocasião, o casal o testou, pedindo-lhe que apontasse os pertences de Buakai, entre muitos outros, e ele conseguiu. Reconheceu uma das filhas de Buakai e perguntou pela outra, citando-lhe o nome. A família de Buakai aceitou que Shanai fosse o filho renascido e ele a visitou muitas vezes. Insistia em que as filhas do falecido o chamassem de pai, e quando elas não obedeciam, recusava-se a falar com elas. Quanto aos ferimentos de Buakai, não havia relatórios de autópsia disponíveis, mas o Dr. Stevenson conversou com diversos membros da família e ouviu que ele apresentava 2 buracos na cabeça. A esposa lembrava-se de que o médico responsável pelo exame do corpo havia explicado que o orifício de entrada da bala era o da nuca, porque tinha dimensões menores que o da testa. Aquilo combinava com as marcas de Shanai, uma pequena, circular na nuca e outra maior, mais irregular, na testa. Ambas eram sem pelo e de aspecto rugoso. Ninguém as fotografou até Shanai completar 11 anos e meio. De sorte que determinar exatamente o seu ponto de localização na cabeça quando ele nasceu tornava-se difícil.
Nas fotos, a maior aparece à esquerda, na parte superior da testa. Mas testemunhas afirmam que se localizava mais abaixo quando Shanae era menor. Neste caso, várias testemunhas concordam que um menino, com marcas de nascença semelhantes aos ferimentos de entrada e saída de um projétil num homem morto, tinha, a respeito da vida deste, informações que jamais lhe chegariam por meios normais e pôde sair-se bem em teste que a família do homem lhe preparou. O caso de Necip Unlutaskiran. Outro caso mencionado no livro Reencarnação e Biologia é o de Necip Unlutaskiran, da Turquia. À época do seu nascimento, notou-se que exibia várias marcas de nascença na cabeça, rosto e peito. Os pais, de início, deram-lhe o nome de Malik, mas 3 dias depois a mãe teve um sonho no qual o bebê lhe dizia chamar-se Necip. Os pais resolveram então chamá-lo de Necate e não Necip, pois ambos os nomes se pareciam e já havia na família outra criança chamada Necip. Quando a criança teve idade suficiente para falar, insistiu em que seu nome era de fato Necip e recusou-se a atender por qualquer outro nome, de modo que os pais acabaram fazendo-lhe à vontade. Necip demorou para falar e a se referir a uma vida anterior, mas quando completou 6 anos, pôs-se a dizer que tinha filhos. Aos poucos, foi fornecendo outros detalhes, inclusive o fato de ter sido esfaqueado repetidamente. Afirmou que tinha vivido na cidade de Merzin, a 70 quilômetros da residência dos pais. A família não o levou até lá imediatamente por lhe faltarem meios e não ter interesse no que o menino dizia. Quando Necip fez 12 anos, a mãe o levou a uma cidade perto de Merzin para visitar o pai dela e sua esposa, sendo que nenhum dos dois conhecia esta última. Quando Necip a viu, disse que agora ela era a sua avó de verdade, depois de sê-lo unicamente em aparência no passado. Falou-lhe de suas reminiscências da vida passada e a mulher confirmou que eram verdadeiras. Ela tinha morado anteriormente em Merzin, onde era conhecida como vovó. Um vizinho de nome Necip Budak tinha sido esfaqueado e morto pouco antes do nascimento do menino. O avô de Necip levou-o, então, até Merzin, onde ele reconheceu diversos membros da família de Necip Budak. Identificou 2 objetos que haviam pertencido ao morto e declarou que Necip Budak, outrora, havia ferido a perna da esposa com uma faca durante uma discussão, o que era verdade. O garoto não tinha visto as pernas da viúva, é claro, mas uma mulher da equipe do Dr. Stevenson examinou-as e confirmou que ela tinha uma cicatriz na coxa provocada, segundo disse, pelo seu marido. O Dr. Stevenson conseguiu obter uma cópia do relatório da autópsia de Necip Budak e, em seguida, descobriu que o menino Necip apresentava 3 marcas de nascença, que a família notara desde o primeiro momento e ainda eram visíveis quando o Dr. Stevenson o examinou aos 13 anos. Elas combinavam perfeitamente com os ferimentos descritos no relatório da autópsia. Além disso, Necip tivera outras 3 marcas que a família observara logo ao seu nascimento, mas não podiam mais ser vistas aos 13 anos. Elas também combinavam com os ferimentos descritos no relatório. O Dr. Stevenson encontrou ainda mais 2 marcas em Necip, semelhantes às descritas no relatório, mas que a família nunca havia notado. Por último, o relatório aludia a vários ferimentos no braço esquerdo de Necip Budak que não tinham equivalentes no corpo do menino. Em suma, Necip apresentava nada menos que 8 sinais equivalentes aos ferimentos constatados no cadáver de Budak, assassinado a 70 quilômetros de distância. Afora isso, o menino tinha fornecido detalhes corretos sobre a vida de Necip Budak e reconhecido membros de sua família. Nos 2 casos que acabo de descrever, o sujeito apresentava uma conexão bastante acentuada com a personalidade anterior. A avó de Shanae tinha conhecido um pouco o falecido, e a avó adotiva de Necip conhecera-o bem.
Na maioria dos casos constantes no livro do Dr. Ian Stevenson, a conexão é ainda mais forte. Muitos são casos ocorridos na mesma família ou do tipo em que a criança e a personalidade anterior viveram na mesma aldeia, ou pelo menos em localidades próximas. Podemos ver essas conexões de várias maneiras. Uma explicação para boa parte dos episódios é que a marca de nascença na criança aponta para uma possível personalidade anterior quando alguém morre na região com um ferimento parecido. Poucas declarações seriam então exigidas do sujeito para confirmar a semelhança. Por exemplo, num dos casos, um homem morreu de um tiro na parte inferior do peito e uma criança nasceu depois, na mesma aldeia, com uma marca de nascença exatamente igual a um ferimento de bala na parte inferior do peito. Consequentemente, a família suspeitou que o bebê era o falecido que havia renascido. A criança só precisou fazer algumas declarações sobre a vida pregressa, inclusive que era a personalidade anterior e que havia sido atingida no tórax, para ser aceita como a reencarnação do morto. Por outro lado, se a criança nasce com uma marca de nascença similar, mas ninguém nas imediações morreu de ferimento parecido, então precisa fornecer mais detalhes para que o caso seja solucionado. Deve, em particular, indicar com precisão o local de residência da personalidade anterior e chamar suficientemente a atenção dos pais para convencê-los a levá-la ao local. Obviamente, quanto mais próximo for o local, mais fácil será a solução do caso. Os casos de Shanae e Nessip, apesar de suas notórias conexões com as personalidades anteriores, não se enquadram bem nesse esquema, porque as marcas de nascença não induziram os pais a pensar numa personalidade anterior específica. No caso de Shanae, a avó não o associou à personalidade anterior até ele a levar à casa dos pais do tal homem. No de Nessip, a personalidade anterior só foi identificada porque o garoto reconheceu a esposa do avô como alguém que ele tinha conhecido na vida anterior. O leitor cético concluirá que as conexões, nesses casos, fazem as pessoas acreditar erroneamente que as crianças são mortos renascidos. A ideia é que as famílias devem ter conhecido as personalidades anteriores o bastante para ou partilhar a informação com os filhos ou concluir que eles estavam falando de certas pessoas falecidas quando não estavam. Os dois casos seguintes não se prestam a semelhante crítica, porque não havia entre as famílias absolutamente nenhuma conexão. O caso de Indika Ishvara. Indika Ishvara, gêmeo idêntico, nasceu no Sri Lanka em 1972. O irmão começou a falar de uma vida pregressa em tenra idade, conforme veremos no capítulo 6. Quando Indika completou 3 anos, também passou a dizer as mesmas coisas. Declarou que era de Balaptia, uma cidade a cerca de 40 quilômetros da sua. Discorreu a respeito dos antigos pais. Não forneceu seus nomes, mas referia-se a eles como mãe Ambalangoda e pai Ambalangoda. Disse que havia frequentado uma grande escola em Abalangoda, vasta cidade perto de Balaptia, e que para lá viajara de trem. Disse que o chamavam de Pequeno Mahataya. Mahataya significa mestre ou patrão em singalês e Pequeno Mahataya é um apelido comum no Sri Lanka. Sustentou ter tido uma irmã mais velha, Malkantie, com quem costumava passear de bicicleta. Referiu-se a um tio chamado Premasiri ou Mudalali Bapa. Mudalali aplica-se a um homem de negócios, próspero, e Bapa tem a acepção de tio afetuoso. O garoto mencionou ainda que a família possuía um bezerro e um cachorro, acrescentando que havia na casa um automóvel e um caminhão. Não bastasse isso, recordou que ia com a irmã ao templo, onde uma cortina vermelha pendia diante da imagem de Buda.
Observou que seu antigo pai usava calças, enquanto o atual vestia sarong. A casa antiga, onde se fizera um casamento, tinha eletricidade. A atual não. Segundo a sua descrição, a mãe antiga era mais morena, alta e gorda que a atual. Afirmou ter ido à escola até a 4ª série. Um de seus colegas se chamava Sepali. A família de Indica não conhecia ninguém que morara em Ambalangoda. O pai tinha um amigo que havia trabalhado lá e pediu-lhe para localizar a família da personalidade anterior com base nas informações de Indica. O amigo logo descobriu uma família em Balaptiá que parecia enquadrar-se nas indicações de Indica. O filho mais velho dessa família, Darshana, havia morrido aos 10 anos de encefalite viral, 4 anos antes do nascimento de Indica. O amigo conversou com a mãe de Darshana sobre Indica, já que o marido dela estava fora na ocasião. Quando o marido voltou e se inteirou do que Indica andara dizendo, mostrou-se muitíssimo interessado e logo empreendeu, sem se anunciar, uma viagem à cidade natal do menino. Dirigiu-se à loja do pai de Indica enquanto esperava ali que alguém o conduzisse à casa da família. Um empregado perguntou-lhe se tinha uma filha chamada Malkantie e um filho chamado Mahataya, pois Indica andara divulgando essas coisas. Respondeu que sim. Levado em seguida à casa da família, encontrou Indica, que ainda não tinha 4 anos. Os presentes acharam que o menino reconheceu o recém-chegado, pois, embora não o chamasse diretamente pelo nome, disse à mãe: "Papai chegou." Pouco depois, vários membros da família de Darshana fizeram 2 viagens para conhecer Indica. Parece que o menino reconheceu a maioria deles. Mas, infelizmente, as conexões aconteceram em condições não controladas, com muita gente à volta. Um associado de muitos anos do Dr. Stevenson no Sri Lanka, Goldwyn Samararatne, acompanhou mais tarde Indica a Balaptiá e Ambalangoda. O garoto, porém, nada disse capaz de sugerir que reconheceu algo do que vira. Nessa altura, quase toda a família de Darshana já conhecia Indica, mas mesmo assim, o senhor Samararatne conseguiu elaborar testes controlados para descobrir se Indica reconheceria um tio ou sobrinho com quem ainda não havia se encontrado. Ele não reconheceu. Durante a segunda visita à família de Darshana, Indica pôs-se a procurar alguma coisa nas imediações da casa. Encontrou então o que procurava. O nome de Darshana e a data de 1965 arranhados, presumivelmente pelo próprio Darshana, na parede de um bueiro de concreto quando a massa ainda estava fresca. Ninguém na casa sabia daquilo ou sequer havia reparado na inscrição até Indica revelá-la. O Sr. Samararatne sabia do caso desde o começo e conduziu entrevistas com os pais de Indica 3 semanas após o primeiro encontro entre o menino e o pai de Darshana, e apenas com o pai de Darshana 1 semana depois disso. Todas as declarações de Indica sobre a vida pregressa aqui registradas provêm dessas entrevistas iniciais ocorridas após o primeiro encontro das famílias. A lembrança que o pai de Darshana conservou de ter ouvido os 2 nomes na loja do pai de Indica parece especialmente intrigante. E, creio eu, temos de concluir que Indica os proferiu antes de as famílias se conhecerem. Quase tudo o que Indica disse revelou-se verdadeiro relativamente à vida de Darshana. A família deste vivia mesmo em Balaptiá e ele, de fato, havia frequentado a escola em Ambalangoda. Darshana tinha o apelido de Pequeno Mahataya e sua irmã se chamava Malkantie e ambos passeavam de bicicleta. Um de seus tios atendia por Premasiri. O nome completo era Sangama Premasiri de Silva. E um dos tios paternos era empreiteiro e comerciante de madeira, portanto, um Mudalalali. A família de Darshana tinha um carro e também um cachorro. Embora não tivesse um caminhão, um desses veículos costumava ficar estacionado no terreno da casa.
A família também não tinha bezerro, mas outras pessoas traziam os seus para pastar a grama do quintal. O templo, frequentado pela família de Índica, ostentava uma cortina branca diante da imagem de Buda, no que a família de Darshana frequentava, e a cortina era vermelha. O pai de Darshana usava calças e sua casa tinha eletricidade. Embora Darshana possa não ter visto diretamente nenhum casamento na casa da família, vários ocorreram nas proximidades, inclusive um na residência do vizinho, poucas semanas antes de Darshana falecer. Darshana caíra de um muro durante a cerimônia, e os médicos suspeitaram que a pancada na cabeça poderia estar relacionada com a subsequente, ou melhor, com o subsequente episódio de encefalite. A descrição que Índica fez da mãe de Darshana era precisa. Darshana frequentou a escola até a 4ª série e ia iniciar a 5ª, quando ficou doente. Pelo que a família e um dos amigos de Darshana conseguiram lembrar, ele nunca teve um colega de classe chamado Sepali. Certamente, vale a pena ponderar sobre como Índica podia saber todos esses detalhes a respeito de um menino comum, falecido em outra localidade, a quase 40 quilômetros de distância. Além disso, Índica tinha um pólipo nasal que os pais notaram quando ele estava com 1 ano. Embora pólipos nasais sejam comuns em idade mais avançada, raramente aparecem na infância. O gêmeo idêntico de Índica não apresentava esse problema. Por que, então, Índica o apresentava? Se acatarmos a possibilidade de marcas e defeitos de nascença surgirem graças ao processo da reencarnação, vale considerar que, como a personalidade anterior, Darshana havia recebido oxigênio e soro pelas narinas. Uma irritação devida a qualquer dessas intervenções poderia produzir depois o pólipo em Índica. O pólipo nasal, embora não impressione tanto quanto outras deformidades inusitadas que aparecem no livro do Dr. Ian Stevenson, é raro e não tem causa conhecida. Portanto, a possibilidade de ele se dever à irritação provocada pelos tubos nasais é consistente com as inúmeras declarações corretas que Índica fez sobre a vida de Darshana. O caso de Purnima e Kanayaki. O último caso desse tipo que quero apresentar não foi extraído do livro do Dr. Ian Stevenson, Reencarnação e Biologia. Quem o investigou e publicou foi o nosso colega Erlendur Haraldsson. Purnima Ekanayak, uma garota do Sri Lanka, nasceu com uma série de marcas esbranquiçadas do lado esquerdo do peito e na altura das costelas inferiores. Ela começou a falar sobre uma vida pregressa quando tinha de 2,5 para 3 anos, mas os pais a princípio não lhe deram muita atenção. Com 4 anos, viu na televisão um documentário sobre o famoso templo de Kelaniya, situado a mais de 200 quilômetros de distância, e afirmou reconhecê-lo. Mais tarde, o seu pai, diretor de escola, e sua mãe, professora, acompanharam um grupo de alunos àquele templo. Purnima estava com eles. Uma vez no local, ela garantiu ter morado na outra margem do rio que atravessa o terreno do templo. Quando completou 6 anos, Purnima já tinha feito cerca de 20 declarações a respeito da sua vida anterior. Falou de um fabricante de incenso falecido num acidente de trânsito e deu os nomes de 2 marcas de incenso, Ambiga e Jetapicha. Os pais nunca tinham ouvido falar delas. E quando o Dr. Haraldsson, mais tarde, percorreu as lojas da cidade, constatou que nenhuma vendia as tais marcas. Um professor novo veio trabalhar na cidade de Purnima. Passava os fins de semana em Kelaniya, onde a sua esposa residia. O pai de Purnima contou-lhe o que a filha andava dizendo e o professor resolveu fazer investigações em Kelaniya para descobrir se havia alguém que tinha morrido ali que se encaixava nas declarações da menina. O professor contou que o pai de Purnima lhe forneceu a seguinte lista para checar. Ela havia morado na margem do rio oposta à do templo de Kelaniya, havia fabricado bastões de incenso das marcas Ambiga e Jetapicha, saía de bicicleta para vender o produto
e morreu num acidente com um veículo grande. O professor foi procurar um cunhado que não acreditava em reencarnação para ver se poderiam descobrir alguma coisa que se encaixasse naquelas declarações. Dirigiram-se ao templo de Kelaniá e tomaram um bote para atravessar o rio. Ao chegar à outra margem, indagaram sobre fabricantes de incenso e ouviram que 3 pequenas empresas familiares daquele ramo operavam na área. Uma delas detinha as marcas Ambiga e Jetapicha. O cunhado e sócio do dono, Ginadasa Pereira, havia sido atropelado e morto por um ônibus quando, de bicicleta, ele levava bastões de incenso ao mercado, 2 anos antes de Purnima nascer. Os pais da menina foram, pouco depois, visitar o dono da fábrica. Ali, Purnima fez vários comentários sobre membros da família e seus negócios. Estavam todos corretos e os anfitriões aceitaram-na como sendo Ginadasa renascido. O Dr. Haraldson resolveu investigar o caso quando Purnima tinha 9 anos de idade. Gravou as 20 declarações que, conforme os pais, a menina havia feito antes do encontro das 2 famílias. Afora as que já mencionei, ela havia citado os nomes da mãe e da esposa de Ginadasa, além da escola que o falecido havia frequentado. O Dr. Haraldson verificou que 14 das 20 declarações sobre a vida de Ginadasa estavam corretas. 3 estavam erradas e 3 não podiam ser confirmadas. Obteve também uma cópia do relatório da autópsia de Ginadasa, que registrava costelas fraturadas do lado esquerdo, fígado rompido e abrasões que corriam diagonalmente do ombro direito pelo peito até a parte inferior esquerda do abdômen. Isso correspondia às marcas de nascença que Purnima exibia no tórax e nas costelas. Um caso desses desafia quaisquer tentativas de chegar a uma explicação pronta e normal. As 2 famílias, vivendo a mais de 200 quilômetros de distância, eram, por tudo o que se sabe, completamente estranhas uma à outra. E Purnima não poderia ter ouvido falar da morte de Ginadasa antes daquele encontro. Aqui a coincidência parece bastante improvável, dada a especificidade das declarações de Purnima, inclusive os nomes das marcas de incenso. Talvez os numerosos informantes tivessem todos falhas de memória. Mas, neste caso, é reforçado pela presença do intermediário, o professor, sem laços com nenhuma das famílias que havia investigado a personalidade anterior antes do encontro delas. Além do mais, as marcas de nascença, grandes e proeminentes, lembram muito, mas muito, os ferimentos da personalidade anterior. Um modo de entender as marcas de nascença. Podemos muito bem estranhar, ainda que acreditemos em reencarnação, como o ferimento de um corpo reaparece em outro. Talvez entendamos porque isso é possível se examinarmos as pesquisas sobre a inter-relação dos problemas psicológicos e físicos. Para começar, alguns estudos mostraram que fatores mentais costumam produzir mudanças generalizadas no corpo. Por exemplo, o estresse contribui para a doença porque promove alterações hormonais e nervosas que fazem o sistema imunológico reagir menos às infecções. De igual modo, provou-se que a desesperança aumenta o risco de ataque cardíaco ou câncer. O que é menos aceito e absolutamente não compreendido é a ideia de que imagens mentais individuais possam acionar mudanças bastante específicas no corpo. E é isso mesmo que precisamos considerar a fim de atribuir algum sentido aos casos de marca de nascença. O Dr. Stevenson oferece várias evidências no início de seu livro. Ele começa pelos estigmas. Trata-se de feridas epidérmicas que pessoas, em geral, muito devotas, desenvolvem e lembram as chagas da crucificação de Cristo, conforme descritas na Bíblia. São Francisco de Assis talvez tenha sido o primeiro estigmatizado, e desde a sua época, mais de 350 casos foram reunidos.
A princípio, esses casos eram considerados milagres, entre aspas. Mas a verdade é que apareciam em pessoas que não podiam ser descritas como santas. Ocorriam, frequentemente, quando o devoto se entregava a práticas religiosas muito intensas e acabaram por ser classificados como casos de origem psicossomática. Embora alguns casos de fraude tenham sido expostos. Pessoas que intencionalmente fabricavam, entre aspas, as feridas, usando produtos químicos corrosivos ou até tinta. Documentaram-se outros, dos quais podemos, com razão, eliminar a possibilidade de chagas artificialmente induzidas. Assim, a imagem mental das chagas de Cristo na cabeça de uma pessoa particularmente suscetível pode promover na pele alterações específicas que reproduzem a imagem. Outro exemplo de mudanças no corpo geradas pela mente são as produzidas em indivíduos sob hipnose. Como observa o Dr. Stevenson, mostrou-se que a sugestão hipnótica é capaz de gerar, por exemplo, não apenas a sensação de sede, mas também distúrbios renais típicos da desidratação, descompasso no ritmo cardíaco, controle de hemorragias, desarranjos do ciclo menstrual e até hipertrofia dos seios. Afora isso, sabe-se de inúmeros casos nos quais os hipnotizadores suscitam bolhas nos sujeitos, dizendo-lhes que estão sendo queimados e depois tocando-os com um objeto frio como a ponta de um dedo. Em alguns casos, os hipnotizadores usam um objeto com a forma de uma letra ou outro símbolo reconhecível e as feridas subsequentemente produzidas apresentam essa forma. Um dos casos envolve tanto os estigmas quanto a hipnose. Um sujeito hipnotizado foi induzido a provocar feridas sangrentas nos pés e nas palmas das mãos, além de incisões triangulares na fronte que pareciam feitas por uma coroa de espinhos. Em outro tipo de caso, sujeitos reviveram, entre aspas, experiências traumáticas com a ajuda da hipnose ou de drogas e depois desenvolveram manifestações cutâneas semelhantes às que haviam tido durante as experiências originais. Em um caso famoso, um homem reviveu uma situação na qual teve as mãos atadas às costas com uma corda. Apareceram-lhe ranhuras profundas nos antebraços que lembravam marcas de cordas. A ciência ortodoxa sempre teve dificuldade em determinar o mecanismo capaz de explicar esses fenômenos e, por isso, preferiu ignorá-los. É aceitável para quase todos nós que a hipnose consiga, graças ao uso de imagens mentais, produzir pelo menos algumas alterações fisiológicas em certas pessoas. Por exemplo, quando alguém revive um acontecimento assustador sob hipnose, quase sempre o seu ritmo cardíaco se acelera. De fato, muita gente pode ter o ritmo cardíaco acelerado pela mera lembrança do acontecimento, mesmo não estando sob hipnose. Nesse caso, é lícito, sem grandes problemas, pensar num mecanismo semelhante à resposta lute ou corra, que a pessoa desenvolve frente a uma situação real de pavor ou perigo. Mas não podemos pensar num mecanismo que explique por que uma pessoa desenvolve bolhas ao supor que está sendo queimada, ou marcas de corda ao evocar um incidente no qual se viu amarrada. Vemos, entretanto, que tais casos só variam em grau daqueles nos quais alterações fisiológicas facilmente explicáveis são produzidas por estímulos mentais semelhantes. A questão aqui é: a mente consegue promover no corpo mudanças que, no estado atual de nossos conhecimentos, são impossíveis de explicar? Quando digo mente, entre aspas, não me refiro necessariamente ao cérebro. Refiro-me antes ao mundo dos pensamentos ou consciência que existe no cérebro. Discutirei isso mais detalhadamente ao tratar do materialismo no capítulo 4.
Se a consciência ou mente pode subsistir após a morte do cérebro, se uma parte de nós sobrevive ao desaparecimento do corpo e penetra num feto para renascer, então se segue que é capaz de causar mudanças no desenvolvimento desse feto, tal qual é capaz de causá-las ao longo da vida. Assumindo que o período de crescimento no útero é um período particularmente vulnerável para o corpo, vemos com facilidade que se a mente ocupar um feto enquanto estiver carregando lembranças traumáticas, as quais, segundo estudos anteriores, podem produzir lesões específicas na pele de certas pessoas, essas lembranças, com muito mais razão, produziriam marcas ou mesmo defeitos de nascença semelhantes aos ferimentos que a mente experimentou em outra vida. Se a mente sobrevive a uma vida e passa para outra, os casos de marca de nascença envolveriam, logicamente, o mesmo processo responsável pelos episódios de hipnose acima documentados. Os nossos casos de marca de nascença parecem, frequentemente, enquadrar-se nesse modelo. Patrick, por exemplo, exibia sinais e defeitos que lembravam muito as lesões sofridas por seu meio-irmão Kevin. Aceitando, por um momento, que Patrick seja a reencarnação de Kevin, o fato de ele apresentar as tais lesões talvez pareça injusto, porquanto teve de padecer os traumas originais na pessoa de Kevin. Contudo, o processo natural da mente afetando o corpo poderia produzir aqueles defeitos, ainda que não desejássemos que fosse esse o caso. As marcas de nascença de Patrick são diferentes da maior parte das outras porque não refletem as lesões fatais do seu meio-irmão Kevin, o qual sabemos não ter tido morte violenta, mas antes cicatrizes ou deficiências que sem dúvida seriam perturbadoras para Kevin. O corte no couro cabeludo onde foi feita a biópsia do tumor, a incisão no pescoço para a inserção do tubo, a opacidade no olho esquerdo que o impedia de enxergar e, por fim, a dificuldade de mover-se, muito parecida com a de Patrick. Tudo isso foi, de certo, bem difícil para o pequeno Kevin. E lembranças tão traumáticas podem ter produzido cicatrizes no feto em desenvolvimento de Patrick, ainda que não proviessem de ferimentos fatais. A mesma lógica se aplicaria ao pólipo de Índica provocado pela introdução dos tubos nasais a que a sua personalidade anterior precisou submeter-se no fim da vida. No caso de Shanae, ser alvejado e morto seria, sem dúvida, uma experiência arrasadora para uma mente sobrevivente. E, no de Purnima, as marcas de nascença corresponderiam às lesões física e emocionalmente traumáticas que a sua personalidade sofreu ao ser atropelada por um ônibus. O caso de Nessip já é um pouco mais complicado. Se, por hipótese, aceitarmos que ele possa ter sido a reencarnação de Nessip Budak, então cabe a nós perguntar por que ele apresentava marcas de nascença semelhantes a alguns ferimentos do morto, mas não a todos. O Dr. Stevenson aventou que, numa agressão, as primeiras feridas têm mais probabilidade de passar à próxima existência porque a vítima está mais consciente quando as recebe. Nesse caso, as marcas mais proeminentes de Nessip apareceram em sua cabeça, havendo também outras no peito e no abdômen. Nessip Budak foi ferido na cabeça, mas as lesões no peito e abdômen é que o mataram. O Dr. Stevenson explica que, se Nessip Budak recebesse os ferimentos na cabeça antes dos golpes fatais no peito e abdômen, eles ficariam em sua mente por mais tempo, antes de perder a consciência. A dificuldade surge, como gosta de salientar o Dr. Stevenson, porque as pessoas que fazem autópsias não trabalham para nós e quase nunca tentam determinar a ordem dos ferimentos. Nesse caso, Nessip Budak teria ficado tonto após ser ferido na cabeça, e as outras lesões causaram menos impacto em sua mente, mais tarde em seu novo corpo. Não há como saber. Uma possibilidade é que os cortes em seu braço esquerdo ocorreram
quando ele tentava defender-se, de modo que não estaria de todo inconsciente. Entretanto, como vimos, o menino Necip não apresentava marcas de nascença no braço. Outra possibilidade a considerar é que os ferimentos emocionalmente mais traumatizantes sejam os que com mais facilidade passam para a próxima vida. Trata-se daqueles que a vítima recebe quando, no início do ataque, está plenamente consciente, mas talvez nem sempre isso aconteça. Necip Budak, pelo que se presume, estava tão consciente quando recebeu os cortes no braço quanto no momento em que foi ferido no corpo. Mas o menino Necip não apresentava marcas de nascença no braço. Cabe conjecturar que, depois que Necip Budak foi ferido na cabeça, estando completamente consciente, os cortes no corpo foram mais traumáticos emocionalmente para ele do que os cortes no braço, que ameaçavam menos a vida. Por isso, as marcas mais proeminentes apareceram na cabeça de Necip, embora outras menos visíveis também se mostrassem no corpo. Há ainda outra possibilidade. Obviamente, vamos lá, a de que os ferimentos no corpo produziram marcas de nascença porque eram lesões mais graves do que os cortes nos braços. O Dr. Stevenson observou, porém, que as lesões fatais nem sempre produzem as marcas de nascença mais significativas, de sorte que um outro fator, que não a mera gravidade do ferimento, deve estar envolvido. Talvez algo relacionado à consciência, como, por exemplo, o grau de lucidez no momento da lesão ou o impacto emocional sobre a consciência da vítima. Questões relativas aos casos de marcas de nascença. Quando examinamos os casos, uma pergunta se impõe. Se o trauma, no final da vida, pode produzir marcas e defeitos de nascença na próxima encarnação, por que há um maior número de bebês que nascem sem esse problema? Uma das explicações prende-se a uma ideia já discutida aqui. Ao falar da hipnose, eu disse que ela é capaz de promover mudanças em certas pessoas. Algumas respondem à hipnose muito mais prontamente do que outras. Na verdade, há aquelas que não se deixam, de modo nenhum, hipnotizar. No caso do renascimento, é de esperar também que algumas pessoas sejam mais suscetíveis a ter marcas no novo corpo produzidas por traumas passados. A hipnose não logra produzir marcas na pele na maioria das pessoas, mas alguns sujeitos se revelam bastante suscetíveis a isso. De igual modo, na maior parte dos casos, lesões na hora da morte não afetarão o feto da vida seguinte. Mas, vez por outra, isso vai acontecer. Não sabemos bem quais fatores determinariam a suscetibilidade de uma pessoa à transferência de traumas. Um desses fatores, porém, talvez seja a crença cultural. Se a crença vigente numa cultura ampara a possibilidade de um trauma sofrido numa vida passada afetar o feto em desenvolvimento, então os membros dessa cultura podem mostrar-se mais suscetíveis a apresentar lesões do que os de outra. Na hipnose, as expectativas do sujeito quanto ao que possa acontecer durante o estado de transe provavelmente afetam os resultados. Do mesmo modo, as crenças relativas à vida e à morte talvez promovam ocorrências subsequentes, como as marcas de nascença. Isso explicaria, ao menos em parte, por que se registram mais marcas de nascença em certos lugares do que em outros. A despeito do caso de Patrick, temos poucos desse tipo nos Estados Unidos. A não aceitação do fenômeno aqui pode fazer com que os americanos estejam menos sujeitos a desenvolver marcas de nascença oriundas de traumas antigos do que os habitantes de outros países. Isso posto, devo ressaltar que os casos de marcas de nascença não correspondem necessariamente às crenças religiosas cultivadas em muitas das comunidades onde foram registrados. O conceito de karma, tão importante para o hindu e o budista, afirma que as condições em que a pessoa nasce são determinadas por sua conduta em vidas pregressas. Com base nisso, poderíamos supor
que, após um assassinato, o culpado, e não a vítima, ostentaria marcas ou defeitos de nascença na vida seguinte em resultado da dívida kármica. Mas não é assim que acontece, pelo que nós observamos. Temos apenas 3 casos em que as crianças pensavam ostentar marcas ou defeitos de nascença em castigo por atos cometidos numa vida anterior, dos quais diziam lembrar-se. Um dos sujeitos, um garoto do Sri Lanka chamado Vijayaratne, recordava a vida do seu tio, enforcado 18 anos antes do seu nascimento, por ter esfaqueado a esposa, que queria se separar dele. Vijayaratne veio ao mundo com a mão e o braço direitos deformados, mais curto que o normal, e sem o músculo peitoral do lado direito do tórax. O menino dizia que tinha a mão mirrada porque matara a esposa com ela na vida anterior. Em todos os outros casos, as crianças afirmaram ter tido na vida pregressa ferimentos que levaram para os novos corpos. Aqui, portanto, o padrão parece mais consistente com a ideia de imagens mentais ou lembranças que provocam alterações físicas. Não obstante, os membros dessas culturas geralmente se mostram mais propensos a ter o corpo ou a saúde afetados por causas espirituais, de modo que essa propensão possa torná-los mais suscetíveis a apresentar marcas de nascença oriundas da vida anterior, mesmo quando as marcas não se conformam às suas noções do karma. Para além das diferenças culturais, precisamos considerar também as diferenças individuais. Ainda que a vida passada seja aceita como causa de marcas e defeitos de nascença mais facilmente em certos países que em outros, as expectativas podem variar muito de pessoa para pessoa. Membros de culturas nas quais se registra maior número de casos exibem variados graus de crença na reencarnação, tal como, nos Estados Unidos, os dogmas religiosos variam entre as pessoas, e o grau de crença ou expectativa na mente individual pode afetar a probabilidade de marcas de nascença subsequentes. Da mesma forma, os dogmas culturais, em geral nos Estados Unidos, não acolhem a crença na reencarnação, o que não impede certas pessoas de esperarem renascer. Exemplo disso é William, o menino já apresentado no capítulo 1. Ele nasceu com um problema cardíaco que lembrava os ferimentos fatais recebidos pelo avô durante um tiroteio. O avô era católico romano praticante, mas acreditava na reencarnação. Essa crença talvez o tenha tornado mais suscetível a apresentar um defeito de nascença correspondente aos ferimentos fatais de sua vida anterior. Outra pergunta que se impõe é: por que há tantos casos relacionados à pele? Alguns envolvem deformidades, como ausência de dedos ou membros, mas só uns poucos dizem respeito a doenças internas. Cabe-nos apenas especular sobre as causas disso, que também podem apontar para um fenômeno da consciência. Ficamos muito mais conscientes das lesões na pele do que nos órgãos internos. Portanto, é mais provável que levemos sua lembrança para uma próxima vida. Do mesmo modo, se um homem tem os dedos amputados no momento em que é morto, toma, de certo, consciência desse fato, mas não perceberá, por exemplo, que o seu fígado foi dilacerado por uma bala. Deformidades podem surgir em consequência da percepção de lesões por parte da personalidade anterior, e os órgãos internos talvez sejam poupados porque a vítima não toma consciência dos danos a eles infligidos. O caso de William é uma exceção a isso. Se o seu problema cardíaco for a manifestação das lesões sofridas pelo avô, ocorre nos perguntar por que ele não apresenta ao menos uma marca de nascença no peito para emparelhar com os defeitos no coração. Não tenho uma resposta definitiva para essa pergunta, mas pergunto-me se o avô pensou que aquela dor no peito significava ter sido atingido no coração. Em tal caso, ele se concentraria mais no coração do que na pele. Para complicar as coisas, mesmo não tendo William uma marca de nascença no peito para coincidir com a deficiência cardíaca, tem outra no pescoço, que talvez se relacione com a morte do avô.
Carol Bauman encaminhou-me a William e sua mãe. Quando os encontrei pela primeira vez, a mãe não disse que ele tinha alguma marca de nascença. Em nossa correspondência subsequente, contou que, na verdade, o menino apresentava um sinal no pescoço abaixo da orelha esquerda e mandou-me uma fotografia desse sinal. A marca se localiza exatamente na área que, no pescoço do avô, apresentava uma esfoladura, segundo o relatório da autópsia. A esfoladura deve ter sido grave, pois foi incluída no parágrafo único da autópsia que descrevia o exame externo do corpo. A mãe de William, na verdade, pensava que o pai tinha sido atingido ali, mas como a autópsia não falou em nenhum orifício de entrada ou saída naquela área, o ferimento se deveu, sem dúvida, a um projétil que passou de raspão por seu pescoço. Portanto, juntamente com um problema cardíaco que lembra o trauma sofrido pelo avô, William exibe uma marca de nascença correspondente a uma esfoladura, mas nenhuma que coincida com os diversos orifícios de entrada e saída provocados pelas balas no corpo da vítima. Para especular um pouco mais a respeito, talvez o avô de William percebesse o ferimento no pescoço antes de concentrar-se no trauma cardíaco fatal, não se dando conta do impacto dos outros projéteis. O caso de William ressalta também um fator prático que possivelmente explica a baixa incidência de defeitos nos órgãos internos. Uma criança nascida numa aldeia asiática com o mesmo problema cardíaco de William seguramente morreria poucos dias depois de vir ao mundo, se não antes. Não teria a oportunidade de discorrer sobre uma existência anterior, e nós jamais ouviríamos falar do caso. Talvez ocorram casos de defeitos nos órgãos internos, mas eles não ficam conhecidos como casos de renascimento, porque as crianças morrem em tenra idade. Marcas de nascença experimentais. Conforme já descrevi, marcas de nascença experimentais são praticadas em vários países asiáticos. Alguém, geralmente membro ou amigo íntimo da família, faz uma marca no corpo de uma pessoa moribunda ou falecida, como, por exemplo, barro ou fuligem, acreditando que, quando ela nascer, ostentará um sinal correspondente ao que foi traçado. O responsável quase sempre faz uma oração enquanto desenha a marca, pedindo que o moribundo a leve consigo para o novo corpo. Mais tarde, nasce uma criança com um sinal que, segundo se diz, lembra o que foi desenhado no corpo da pessoa falecida. O Dr. Stevenson foi o primeiro que, no Ocidente, documentou amplamente essa prática, mas outros autores já a mencionaram. Por exemplo, o Dalai Lama escreveu em sua autobiografia sobre um caso ocorrido em sua própria família. O irmão mais novo dele faleceu aos 2 anos de idade. No cadáver foi feita uma pequena marca com manteiga e a mãe, mais tarde, deu à luz outro filho que ostentava um sinal esmaecido no mesmo lugar do corpo onde o outro havia sido marcado. Esse é um caso típico entre os que investigamos. O Dr. Stevenson descreve 20 deles no seu livro Reencarnação e Biologia, e Jürgen Keil e eu nos deparamos com 18 no curso de viagens à Tailândia e Mianmar. Nesses casos, a marca é geralmente feita na expectativa de que o morto renascerá, exibindo-a na mesma família. 15 de nossos 18 casos eram desse tipo. O fato parece diminuir as chances de que a marcação e a marca se equivalham por mera coincidência, se o compararmos à situação em que qualquer bebê nascido nas redondezas poderia ser considerado a revivescência do morto. Além disso, em 6 dos 18 casos, as crianças fizeram também declarações relacionadas à vida pregressa, e algumas das outras eram tão pequenas quando as vimos que mais tarde poderiam dizer a mesma coisa. Certos casos mostram comportamentos e declarações que sugerem uma conexão entre o sujeito e a personalidade anterior, ao passo que, em outros, a marca de nascença é o único vínculo. Um caso que o Dr. Keil e eu investigamos constitui um bom exemplo. Chloe Matthew Wissett é um garoto que nasceu na Tailândia em 1990.
11 meses antes de ele nascer, a sua avó materna morreu de diabetes. Antes de falecer, ela confidenciou a nora que gostaria de renascer homem para ter uma amante como o marido dela tinha. No dia seguinte, ao seu falecimento, a nora fez-lhe na nuca uma marca com argila branca para reconhecê-la quando renascesse. A mãe de Chloe teve um sonho profético quando estava grávida de 3 meses, no qual a falecida dizia querer renascer dela. A mãe tinha visto a marca traçada no corpo da avó. Logo que Chloe nasceu, ela notou que o bebê exibia um sinal de nascença na nuca, no mesmo lugar onde havia sido traçada a marca. Nós vimos o menino e notamos uma nítida descoloração vertical na parte inferior da sua nuca, que parecia ter sido traçada com um dedo. A nora da falecida declarou que essa marca de nascença nada comum estava no mesmo lugar da que ela havia traçado no cadáver. Muito novo ainda, Chloe fez várias declarações a respeito de sua vida passada. Disse, por exemplo, que era sua avó e a assegurou à mãe, que era a mãe dela. Disse também que a plantação de arroz da avó lhe pertencia. Não bastasse isso, exibia uma série de comportamentos femininos. Afirmava querer ser menina e, quando pequeno, sentava-se para urinar. Também gostava de vestir roupas femininas, sempre usando batom, os brincos e as saias da mãe. Na escola, preferia brincar e estudar com as meninas, não com os meninos. E nunca aderia às brincadeiras típicas dos garotos da região, como subir em árvores, por exemplo. Os pais se queixavam de suas atitudes femininas e asseguraram nunca ter lhes contado que ele era a avó renascida. As atitudes femininas de Chloe sugerem que ele sofria do chamado distúrbio de identidade sexual, um comportamento ao qual voltarei no capítulo 6. Por ora, vou me concentrar na marca de nascença e no modo pelo qual ela pode ter aparecido. Uma das possibilidades é, obviamente, a coincidência. Mas isso não explica os outros aspectos do caso. Além do mais, dizer que esse sinal raro ocorreu por acaso, quando sabemos que a nora da personalidade anterior o traçou exatamente naquela forma, é estender a explicação da coincidência para além do limite do razoável. Outra possibilidade que vale a pena considerar é que, embora a criança não seja a reencarnação da personalidade anterior, a vontade ou a expectativa da mãe produziu, de algum modo, a marca. Uma vez que a maioria dos casos de marcas de nascença experimentais ocorre na mesma família, a mãe do sujeito frequentemente assiste à marcação do corpo, ou pelo menos tem notícia dela. O problema se resume então em indagar se a vontade ou a expectativa da mãe de ver a falecida renascer como seu filho poderia induzi-la a dar à luz uma criança com a marca de nascença prevista. Ao considerar essa possibilidade, devemos invocar novamente os casos de hipnose. Se uma imagem mental às vezes produz sinais na pele de certas pessoas, poderia uma imagem na mente de uma mãe traçar marcas na pele do feto em desenvolvimento? Isso seria similar aos casos de impressão materna, um conceito muito popular no final do século XIX e usado para descrever episódios nos quais uma mulher grávida, perturbada pela visão de uma pessoa fisicamente disforme, dava à luz a uma criança com o mesmo problema. Por fim, se decidiu que o tal conceito era absurdo, porque ninguém conseguia imaginar um mecanismo capaz de explicá-lo, embora saibamos hoje que a barreira placentária é bem mais porosa do que se supunha. O Dr. Stevenson cita nesse mesmo livro inúmeros casos publicados de impressão materna que exibem algumas coincidências notáveis, sendo o mais intrigante deles o de uma mulher grávida que, após ficar terrivelmente perturbada depois de ver as feridas do pênis canceroso amputado do irmão, deu à luz a um menino com ausência congênita do pênis. Condição, felizmente, tão rara que quase não se ouve falar dela. Seja como for,
Os casos de marca de nascença experimentais diferem dos de hipnose e impressão materna, pelo menos num ponto importante. A hipnose é, sem dúvida, um estado mental anormal. E, do mesmo modo, muitas mulheres grávidas se sentem transformadas mentalmente pelas deformidades que veem. Nos casos de marcas de nascença experimentais, a mãe, embora presumivelmente abalada pela morte de um membro da família, muitas vezes assiste à marcação, mas não se impressiona com isso. Além do mais, a mãe quase sempre assiste à marcação algum tempo antes de engravidar. E embora saibamos que a gravidez é época particularmente propícia para uma consciência traumatizada afetar o desenvolvimento do feto, a ideia de que a imagem de uma cena vista por ela meses ou anos antes de engravidar possa produzir marcas no corpo do seu bebê parece menos lógica. Talvez devamos considerar que a sua expectativa ou vontade de que o filho seja o renascimento da personalidade anterior é forte o bastante para levá-la a dar à luz um bebê com marcas que lembram as feitas no corpo da pessoa falecida. Essas explicações das marcas de nascença não dá conta. É óbvio das declarações e comportamentos da criança, em certos casos. Quanto à possibilidade da reencarnação, temos o problema da época em que os corpos são marcados. As marcas, às vezes, são feitas quando o corpo está morrendo, outras, quando já morreu. Sucede também que isso se faça 2 dias após o falecimento ou no início do serviço de cremação. Sendo assim, mais coisas devem estar envolvidas no surgimento de marcas de nascença do que simplesmente a marcação física do corpo. Dado que a cremação, logo a seguir, pressupõe resultados tão vívidos quanto a marcação, mas o bebê não apresenta nenhum dos seus efeitos. Pelo menos 2 possibilidades merecem ser consideradas. Uma é que a consciência sobrevivente talvez fique perto do corpo por algum tempo após a morte, o que justificaria as descrições feitas, às vezes, por crianças dos funerais da personalidade anterior, conforme discutiremos no capítulo 8. Uma marca feita no corpo pode gerar impacto emocional capaz de provocar a marca de nascença subsequente, assim como ferimentos em outros casos costumam assemelhar-se mais tarde às marcas de nascença dos sujeitos. A outra possibilidade são as preces que o responsável pela marcação profere serem mais potentes que a marcação em si. Quando essa pessoa pede ao morto que leve a marca para outra vida, a sua consciência pode conectar-se com a do morto e produzir a marca de nascença subsequente. Vale especular que o momento próximo da morte é o mais propício para isso, de sorte que a prece atuaria quase como uma sugestão pós-hipnótica, fazendo a marca aparecer na futura criança. De qualquer modo, esses casos de marcas de nascença experimentais são mesmo instigantes, podendo nos fornecer pistas sobre o fenômeno em geral. Eles mostram que, em alguns casos, as marcas são feitas tanto antes quanto depois da morte. Se se trata de reencarnação, pareceria que a consciência pode ser afetada por eventos que ocorrem pelo menos durante certo período depois da morte. Tais casos sugerem ainda, ao menos para mim, que as marcas de nascença se devem a algo mais que uma simples ferida no corpo. Isso, de certo modo, é lógico porque deveríamos, ou melhor, teríamos dificuldade em imaginar como a consciência poderia ser capaz de conservar um ferimento físico sem o corpo atual. Se supusermos que o ferimento físico produz uma imagem na mente, a ideia de qual imagem possa afetar o desenvolvimento de um embrião quando a consciência penetra nele, é consistente com os efeitos das imagens mentais em outras situações específicas. Exame das explicações. Na busca de uma explicação para os casos de marcas de nascença em geral, notamos que, em muitas circunstâncias, a família do sujeito sabe da morte da personalidade anterior antes do nascimento da criança, por se tratar de um parente, de um amigo ou pelo menos conhecido.
Numa situação assim, não nos cabe presumir que o conhecimento dos pais sobre a morte provoca a marca ou o defeito de nascença, se nos restringirmos a explicações normais. Mas podemos sugerir que o defeito ou a marca induz os pais a concluir que o filho é a pessoa morta renascida. Podemos então tentar explicar as declarações da criança a respeito da vida passada, expondo ou um conhecimento adquirido por meios normais ou uma deficiência de memória dos informantes, conforme se segue. Após decidir que o filho é um caso de renascimento, os pais podem implantar essa ideia na cabeça da criança pequena, que passa a acreditar naquela história. Em seguida, a criança começa a dizer que é a personalidade anterior e até apanhar no ar detalhes sobre a vida daquela pessoa que afirma serem lembranças da vida passada. Não bastasse isso, em seu entusiasmo, os pais às vezes interpretam mal as declarações do filho, vendo nelas mais informações sobre a vida pregressa do que de fato contém. Em qualquer dos casos, as crenças iniciais dos pais acabam sendo confirmadas pelas palavras do filho e todos os envolvidos passam a acreditar que ele é mesmo a reencarnação da personalidade anterior. Tudo isso vai contra o frequente testemunho das famílias, segundo as quais a criança possui um conhecimento da vida passada que ela não poderia possuir tão nova, ainda que a família tenha conhecido a personalidade anterior. Independentemente dessa questão, resta-nos ainda explicar a marca ou defeito de nascença. E convém lembrar que alguns defeitos e marcas de nascença são bastante inusitados. No caso de Patrick Christensen, havia 3 desse tipo, além da dificuldade para se mover que ele exibiu ao começar a andar. Semelhante combinação seria por si intrigante, mas a circunstância de todas as deficiências físicas do menino evocarem as do seu falecido meio-irmão torna o caso absolutamente extraordinário. De igual modo, Shanai Shumalayong apresentava uma marca de nascença pequena e arredondada na nuca, parecida ao orifício de entrada de uma bala, e um sinal maior e irregular na fronte, que lembrava um orifício de saída. São elementos estranhos por sua própria natureza, mas quando os consideramos em conjunção com as declarações do garoto sobre a vida de um professor alvejado pelas costas, tornam-se surpreendentes. Em situações desse tipo, a única explicação normal para as marcas de nascença é a coincidência. Porém, dada a improbabilidade de a semelhança ocorrer por mero acaso, tal explicação é, sem dúvida, insatisfatória, pelo menos. E note-se que esses são os casos fáceis de explicar. Quando examinamos aqueles em que a família do sujeito nunca ouviu falar da personalidade anterior, uma explicação normal torna-se ainda mais difícil. Indika, Ishvara e Purnima Ekanayak não apenas exibiam marcas de nascença, como fizeram inúmeras declarações a respeito de estranhos mortos a grande distância. As declarações revelam-se precisas com relação a uma pessoa que tinha uma lesão semelhante à marca da criança. Podemos recorrer de novo à coincidência, como forma de explicar as marcas de nascença. Mas então precisaremos explicar também as declarações feitas pelas crianças. A coincidência só pode ir até esse ponto. Num caso como o de Purnima, que fez 20 declarações sobre a personalidade anterior, incluindo detalhes a respeito de um fabricante de incenso morto em acidente com sua bicicleta, e chegou a nomear corretamente marcas de incenso não disponíveis no local onde ele residia. A coincidência fica sendo uma explicação pouco realista. Num caso desses, podemos recorrer à coincidência para justificar a marca de nascença e excogitar outra explicação para a exatidão das declarações. O conhecimento adquirido por vias normais pode ser uma explicação quando a personalidade anterior viveu na mesma comunidade da criança.
parece, entretanto, muitíssimo inadequado para dar conta de declarações num caso como o de Purnima, em que a personalidade anterior morava a mais de 200 quilômetros da casa do sujeito. Outra maneira de explicar as declarações é atribuir falha de memória aos informantes. Desse modo, Purnima e outras crianças como ela, na verdade, não disseram o que lhes atribuíram. Sequer admitimos que a exatidão das declarações é uma incrível coincidência. Por quê? Para começar, não damos crédito às crianças normalmente. Assim, nos casos de marcas de nascença e personalidades anteriores que moravam a grandes distâncias, cabe-nos dizer que as marcas ocorrem por uma estranha coincidência e que as declarações foram evocadas incorretamente. Nenhuma outra explicação de fato faz sentido. Voltaremos a essa questão da falha de memória dos informantes após examinar os outros tipos de casos. No tocante às explicações paranormais, a PES, ou percepção extrasensorial, não pode esclarecer facilmente os casos de marcas de nascença, porque eles envolvem, é claro, bem mais que a simples transferência paranormal de informação. Também a possessão não explica as marcas, porquanto pensamos nela como algo que só ocorre após o nascimento. A reencarnação, por outro lado, é capaz de explicá-las, conforme já discutimos, segundo a qual a consciência fica tão abalada pelo trauma oriundo dos ferimentos no corpo da personalidade anterior que acaba afetando o desenvolvimento do embrião e produzindo um sinal parecido. Considerando-se que crianças relatam também reminiscências da vida passada de uma pessoa que tinha lesões semelhantes, a reencarnação é, certamente, a explicação paranormal, entre aspas, mais óbvia e talvez a única viável para esse tipo de caso. Resumindo o nosso exame dos casos de marcas de nascença, digamos que, embora a maioria deles ocorra entre membros da família ou amigos, alguns envolvem pessoas absolutamente estranhas. Se forem mesmo casos de reencarnação, o mecanismo provável implica imagens mentais impressas na consciência sobrevivente pelo trauma, sabendo-se que os episódios de marcas de nascença experimentais sugerem que essa impressão pode ocorrer até mesmo durante algum tempo após a morte da personalidade anterior.